Muitos portugueses falam muito bem dos planos de poupança reforma, ou PPRs. Mas será que valem a pena? Nos próximos minutos vou explicar o que é um PPR, como funciona, quando se pode ganhar, como escolher o melhor e muito mais. Basicamente vamos descobrir se um PPR vale a pena. Passei as últimas semanas a pesquisar sobre PPRs para que não o tenhas de fazer. Portanto, espero que te ajude. Em termos simples, um PPR é um instrumento financeiro em que podes investir para ter retorno no teu dinheiro a longo prazo e são geralmente utilizados para completar a tua reforma. Nestes tipos de investimento a longo prazo, quanto mais cedo começares a investir, melhor, pois só a longo prazo é que os juros compostos começam a trabalhar e gerar grandes níveis de retorno, mas veremos isso mais à frente. Este instrumento financeiro tem benefícios fiscais atualmente bastante atraentes, em que muitas pessoas investem só mesmo para estes retornos fiscais. E também podes ter o máximo de PPRs que quiseres e escolher se queres receber o benefício fiscal ou não. Nós somos a Desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direto ao assunto aqui por nós. Subscreve para te ajudarmos em futuros vídeos. Existem dois tipos de PPRs, os fundos PPR e os seguros PPR. Vamos começar pelos fundos. Os fundos PPR são bastante parecidos à maioria dos investimentos imobiliários, existindo diferentes graus de risco. Podes escolher o fundo de acordo com o nível de risco que pretendes ter, existindo no mercado de fundos sem risco, com garantia de capital e o rendimento, mas isto é com expectativa baixa de valorização, até fundos com elevado risco, mas retornos potenciais muito elevados. Embora o propósito destes fundos seja um investimento a longo prazo, existe uma grande flexibilidade na hora de resgatares o PPR. Mas convém sempre estar muito bem informado sobre as políticas de investimento destes fundos, condições de resgate, comissões e etc. Estes fundos são geridos pelas sociedades gestoras de fundos de pensões que aplicam o valor que entregas periodicamente de acordo com a política de investimento do fundo que escolher, ou seja, basicamente, consoante o risco que queres tomar. E quanto ao risco, tem um risco que varia de 1 a 7. 7 é o maior risco, com potencial de remuneração mais alto, e 1 é o menor, ou seja, com o potencial de remuneração mais baixo. Mas lembra-te que isto é tudo potencial, porque existem fundos com risco 1 com maior rentabilidade que fundos com risco 7. E na descrição temos um bónus com um link para o site que mostra todos os fundos PPR que existem e as rentabilidades de cada um. Para além dos fundos PPR, temos os seguros PPR. Os seguros PPR são produtos em que o capital é aplicado num fundo autónomo, o que se traduz num rendimento mínimo, mas sem grandes riscos associados. Basicamente tens uma rentabilidade assegurada e como é assegurada é bastante baixa. Isto porque se investires o teu dinheiro em seguros PPR, o teu capital, por norma, está garantido, exceto em casos mesmo muito específicos e atípicos. Geralmente só compensa investir em seguros PPR se te faltarem poucos anos para chegar à idade da reforma. Isto porque, mesmo que não maximizes significativamente o teu dinheiro, não corres risco de perder as tuas poupanças. E nos seguros PPR, a divulgação do rendimento não é feita diariamente, como acontece nos fundos PPR, e sim de forma anual. Quanto ao valor do rendimento potencial, este é mais baixo, pois, regra geral, acompanha as taxas de juros. E na descrição temos um bónus grátis, que é um quadro de comparação entre seguros e fundos PPR, e fazes a tua própria comparação. Os PPRs têm dois grandes benefícios fiscais. Um é o benefício fiscal de entrada e o outro é o benefício fiscal de saída. E é basicamente por isto que as pessoas investem em PPRs. Primeiro, o benefício de entrada. Os PPRs permitem deduzir ao dinheiro que pagas no IRS 20% dos valores aplicados no PPR por ano, de acordo com estes limites. Até aos 35 anos podes deduzir 400 euros, o valor de 400 euros corresponde a um investimento de 2.000 euros, ou seja, se investires 2.500 nesse ano, só recebes no máximo 400 euros em benefícios fiscais. Dos 35 aos 50 anos, até 350 euros, ou seja, para receberes os 350 euros, precisas de investir 1.750 euros nesse ano em PPRs. Depois, dos 50 anos até a idade da reforma, é até 300 euros, tendo em conta que este limite máximo depende do investimento de 1.500 euros. Portanto, com este benefício, consegues no mínimo 20% ao ano em retornos, o que é muito bom. Mas nem tudo é bom, porque ficas com o dinheiro praticamente preso, mas isso vemos mais à frente na parte de como retirar o dinheiro de um PPR. Depois, temos o benefício fiscal de saída, que basicamente se resume a um pagamento de impostos nas mais-valias bastante reduzido. Normalmente, os lucros ou mais-valias dos investimentos são taxados a 28%. No entanto, os do PPR beneficiam de uma taxa de 21,5% quando retiras o dinheiro do PPR antes dos 5 anos. E a tributação vai diminuindo ao longo dos anos. Se mantiveres o teu PPR entre os 5 e os 8 anos, a taxa de imposto nas mais-valias é de 17,2%. E após os 8 anos, desce para 8,6%, que é bastante baixo e poupa-se bastante dinheiro face a investimentos tradicionais a longo prazo como um ETF. E antes de perguntares como é que se declara tudo isto no IRS, não te preocupes, temos vídeos no nosso canal a explicar tudo sobre o IRS e como declarar investimentos. Basta ir ver quando precisares. Para escolheres o PPR para ti, tens de tomar várias decisões. Primeiro,
consoante a tua idade, se queres um seguro PPR ou um fundo PPR. Com base na audiência deste canal, o que deves querer, muito provavelmente, é um fundo PPR. Segundo, tens de decidir quanto risco e rentabilidade queres ter. De modo geral, quanto mais novo fores, mais risco podes tomar, pois tens mais tempo para o investimento rentabilizar e não podes esquecer que os custos também afetam esta rentabilidade, portanto também tens de contabilizar quanto a isso. E terceiro, tens de decidir se queres optar pelos benefícios fiscais ou não. E agora, consoante estas 3 decisões, vamos ver como podes escolher o melhor PPR. Decisão número 1, seguro PPR ou um fundo PPR. Esta decisão é mais fácil de tomar. Abaixo dos 50 anos não compensa nada investir num seguro PPR porque as rentabilidades que dão são muito baixas. E só compensa pelos benefícios fiscais e pela segurança de teres o dinheiro garantido. Portanto, como 99% de vocês são abaixo dos 50 anos, vamos escolher o fundo PPR neste ponto. Decisão número 2, risco e rentabilidade. Antes de continuarmos, tens de saber que lucros passados não garantem lucros futuros. Por exemplo, se um fundo nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de 5% ao ano, nos próximos 5 anos até pode perder dinheiro todos os anos. Nada é garantido. Mas claro, compensa sempre investir em algo com um passado positivo do que negativo, obviamente. Nesta decisão, vamos dividir em 3 pontos. O nível de risco, a rentabilidade passada e as comissões a pagar. Portanto, ponto número 1, o nível de risco. Os fundos PPR têm 7 níveis de risco. O nível 1 é o risco mais baixo e o nível 7 é o risco mais elevado. Deves escolher o nível de risco com base em se vais manter o PPR mais tempo, pois quanto mais tempo mantiveres, mais probabilidade de mitigar as perdas tens. E também se és uma pessoa que consegue tolerar risco ou não. Também tens de contabilizar isso. Ponto número 2, a rentabilidade passada. De modo geral, consegues ver sempre a rentabilidade dos últimos 3 a 5 anos dos fundos em que podes investir. Apesar disso não ser quase nada, porque o teu objetivo deve ser manter isto nos próximos 30 a 40 anos, convém sempre analisar o desempenho dos fundos que queres investir. Mas fica ciente que, como disse, ganhos passados não traduzem em ganhos futuros. No entanto, prefiro muito mais escolher um fundo que tem demonstrado bons resultados do que um que não tem. Ponto número 3, comissões a pagar. Terás de pagar comissões que veremos mais à frente de todas e que irão retirar rentabilidade nos teus possíveis lucros. Por exemplo, se um fundo gerar 5% num ano, mas tens de pagar 2% por ano para ter o fundo, na realidade isto baixa a tua rentabilidade para 3%. Agora vamos passar à decisão número 3, benefícios fiscais. Há quem invista nos PPRs apenas pelos benefícios fiscais, o que é muito bom, porque gera um retorno de 20% ao ano até aos montantes que vimos há pouco. No entanto, tens de pensar muito bem neste ponto, porque só consegues retirar o dinheiro sem penalizações fiscais na idade da reforma ou em casos específicos, que vamos ver mais à frente. E se decidires retirar o dinheiro antes da idade da reforma e ao longo dos anos recebeste benefícios fiscais, terás de devolver todo o dinheiro dado em benefícios fiscais com mais 10%. Portanto, é algo que tens de pensar muito bem se vais precisar desse dinheiro ou não. E passadas essas 3 decisões, vês também a composição de cada PPR, se isso te interessar, limites de investimentos e outros pormenores que achares interessantes. Mas o mais importante é tomar estas 3 decisões e depois de as tomares, podes usar comparadores de PPR da DEC ProTest e que nós nos bónus temos grátis os links para esses comparadores. Existem 4 possíveis grandes comissões que são a comissão de subscrição, a comissão de transferência, a comissão de reembolso e a comissão de gestão. A comissão de subscrição é paga no momento da subscrição do PPR ou sempre que realizes reforços no montante investido. Por exemplo, se quiseres subscrever a um PPR com 1000 euros e a comissão de subscrição for 2,5%, então na realidade o valor que estás a investir inicialmente será de 975 euros, que são os 1000 menos os 25 euros, que é 2,5%. O mesmo vai acontecer cada vez que efetuares reforços. Depois, temos a comissão de transferência, que se aplica apenas aos seguros PPR e é cobrada caso queiras transferir o teu PPR para outro tipo de produto como um fundo PPR. E a terceira comissão é a comissão de reembolso, que é cobrada no momento do resgate do PPR. E por último, a comissão de gestão só se aplica aos fundos PPR e é basicamente o que pagas às pessoas que estão ativamente a escolher os investimentos que vão para o fundo em que estás a investir. Estas comissões dependem sempre do fundo para fundo. Portanto, imagina que investes num fundo com uma rentabilidade de 3%, se a comissão de gestão for de 1%, a tua rentabilidade passa para 2%. E todas estas comissões estão escritas no contrato que vais ter de assinar no momento de subscreveres um PPR. E como é diferente de fundo para fundo, convém sempre analisares bem. Mas realmente, quanto é que se pode ganhar com um PPR? Isto de dizer que podes ganhar 3% ao ano e etc. parece muito bonito, mas em euros, quanto é que isso gera realmente? Portanto, vamos fazer aqui uma pequena simulação para vermos realmente quanto é que se ganha ao longo de 30 a 40 anos. Nós fizemos as contas todas e chegamos à conclusão com quanto é que acabarias se começares aos 25 anos e acabares aos 60 anos. Isto foi o que seguimos para fazer assim uma slab. Primeiro, assumimos que a pessoa investe sempre o limite máximo dos benefícios fiscais todos os anos. Isso significa que, até aos 35 anos, investiu 2.000 euros para começar, mais 2.400 por ano, ou seja, 200 euros por mês, que é o limite máximo, mais o benefício
fiscal que recebe de 400 euros. Depois dos 35 anos aos 50 anos, investe 2.100 euros por ano ou 175 euros por mês, que são 1.750 euros mais 350 euros de benefício fiscal. E por último, dos 50 aos 60 anos, investe 1.800 euros por ano ou 150 euros por mês, que são 1.500 euros mais 300 euros de benefício fiscal. No total, isto resulta nos seguintes valores investidos: 22.000 euros até aos 35 anos, 26.250 dos 35 aos 50 e 15.000 dos 50 aos 60 anos, que dá um total de 63.250 euros. Estes 63.250 euros são o dinheiro todo que iria sair do teu bolso, sem contar com benefícios fiscais, porque isso contabilizamos como lucro. Portanto, já vimos quanto é que irias acabar a investir. Agora precisamos de determinar os juros do PPR em si. Para isso, pegamos em todos os fundos PPR no mercado que mostram a rentabilidade anual dos últimos 5 anos. E mesmo assim, 5 anos é muito pouco, mas trabalhamos com o que temos. Com toda essa informação, fazemos uma média de rentabilidade anual que o PPR irá ter nos próximos 35 anos. Após fazermos as contas, o valor que chegámos foi 1,2% ao ano. Mas lá está, isto foi a média de todos. Uns dão mais, outros dão menos. No futuro faremos um vídeo sobre o melhor fundo PPR, em que vamos desvendar qual é que achamos que é o melhor fundo para vocês investirem. Mas ok, agora que já sabemos quanto é que investimos ao mês e qual é o retorno esperado do PPR, vamos ver com quanto é que acabarias aos 60 anos. Aos 35 anos, depois de investir 22.000 euros, acabas com 27.591,74 euros. Aos 50 anos, depois de investir 48.250 euros, acabas com 67.286,61 euros. E por último, aos 60 anos, depois de investir 63.250, acabas com 94.815 euros,04 cêntimos. Mas, como o Estado tem de ter a sua parte, ainda temos de tirar os impostos. No entanto, como existe o benefício fiscal de saída, do PPR, em vez dos 28%, só pagamos 8,6% num total de 1.833,09 euros. Ou seja, que no final de tudo, aos 60 anos de idade, assumindo que os benefícios fiscais se mantêm iguais, depois de investirmos 63.250 euros ao longo de 35 anos, acabamos com 92.981,95 euros. E este é o valor que tens para ti na idade da reforma, com base nesta média de 1,2% ao ano. E antes de continuarmos, não deixes que este vídeo te ajude só a ti, envia para outra pessoa que também possas ajudar. Para retirar o dinheiro sem pagar as penalizações, que são os benefícios fiscais todos mais 10%, ou escolhes não receber os benefícios fiscais, que acaba por não compensar nada, ou tens de estar dentro de uma destas situações. Primeiro, ter mais de 60 anos, ou ter alcançado a idade da reforma por velhice. Se estiveres numa situação de desemprego de longa duração ou se existir um membro do teu agregado familiar nesta situação. Também, caso estejas incapacitado permanentemente para o trabalho ou se qualquer membro do teu agregado familiar estiver incapacitado para trabalhar, independentemente da causa. Em caso de doença grave do subscritor do PPR ou de outro membro do agregado familiar. Também, se o subscritor morrer ou o seu cônjuge, isto se o PPR for um bem comum aos dois. E nestas situações, o valor do plano é entregue aos herdeiros e, se assim for estipulado, ao beneficiário. Ou ainda para pagar as prestações de contrato de crédito garantidos por hipoteca sobre um imóvel destinado à habitação própria e permanente do subscritor do PPR. Mas aqui só podes mesmo usar para pagar as prestações da casa, não podes usar para amortizar parte ou todo do crédito de habitação. E no geral dos PPRs só podes usar estas situações se tiveres o PPR há mais de 5 anos e ter feito pelo menos 35% do total das entregas durante a primeira metade da vigência do contrato. Caso contrário, pagas as penalizações na mesma. Para investir num PPR é bastante simples. Primeiro, vais ao link que temos nos bónus que mostra a listagem de todos ou praticamente todos os PPRs que existem. Quando escolheres o PPR que queres, vais ao site desse PPR. Na maior parte dos casos, colocas a tua informação e um profissional da empresa vai entrar em contato contigo. E se acabares por escolher esse PPR, basta seguir os passos que te vão dizer. Mas lembra-te, sempre de ler bem o contrato que vais assinar e analisar e comparar todos os custos que o PPR tem. Nós aqui na Desconheço temos sempre bónus extra na descrição para te ajudar ainda mais sobre cada tópico que falamos. Neste caso temos uma tabela de comparação entre um seguro PPR e um fundo PPR, um link para um site com praticamente todos os fundos PPR existentes, um link para os comparadores de seguros PPR e fundos PPR de DEC Proteste, um guia a explicar quais são as condições especiais para retirar o dinheiro dos PPRs até o final de 2024 e um guia a explicar como fazer transferências entre PPRs. Para além dos bónus, queremos sempre dar dicas para poupar dinheiro. A primeira dica é: PPRs em casais é para cada um e em nome de cada um e depois juntam no IRS.
E segunda dica, se quiseres investir mais que o máximo valor para receber o benefício fiscal de entrada, por exemplo, aos 25 anos é 2.000 euros, ou seja, se quiseres investir, vamos dizer, 3.000 euros, deves investir noutro PPR, que não o mesmo do benefício fiscal de entrada. Assim, podes retirar o dinheiro sem ter de pagar o benefício fiscal de entrada de volta e pagando menos impostos em mais-valias devido ao benefício fiscal de saída. Mas poupar uns trocos no PPR a longo prazo é muito bom. No entanto, se não tiveres dinheiro para investir no PPR, nem vale a pena. E nos últimos anos, os preços das rendas das casas têm subido imenso, fazendo com que os portugueses e tu, muito provavelmente, não consigas pagar a renda da casa quanto mais ter dinheiro para investir. Mas o Estado fez um programa que ajuda os portugueses a poupar muito nas rendas das casas. Aliás, em 2023, 28 mil dos portugueses pouparam 210 euros por mês. E nós fizemos um vídeo a explicar ao pormenor como podes usar este programa, portanto, vai ver este vídeo que está aqui a passar, não te vais arrepender.